Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de Tammuz, do ano 5783. É o dia 9 de julho de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, e no primeiro dia da semana nós estamos aí com o início de uma nova porção. Esta semana nós vamos ter as duas últimas porções do livro de Números, Bamidbar. Então essa semana nós temos as duas porções de Matot e Maasei, né? Então nessa semana vamos estudar duas porções e vamos concluir o livro de Bamidbar, o livro de Números. E nós estamos aí, então, da seguinte forma, na nossa contagem de número de versículos estudados, ok? Então, hoje nós estamos, nessa semana teremos a 9ª porção dentro do livro de Números e dentro do ciclo 5783, nós estamos na 42ª porção, Matot, que significa tribos, no capítulo 30, verso 2, até o capítulo 32 e verso 42. Então, na porção de Matot, nós teremos 112 versículos para estudarmos. Então, ontem nós concluímos 4.642 versículos estudados. Com a graça de Hashem, estudando essa semana a Parashá Matot, com 112 versículos, nós iremos para 4.754 versículos estudados. Como nós temos duas porções, então no meio da semana, nós vamos entrar na 10ª porção dentro do livro Bamidbar, Números, e dentro do ciclo 5.783, a 43ª porção, Maasei, que significa caminhadas. E aí nós teremos 132 versículos para estudarmos, né? E aí, completando a semana, então nós teremos estudados 4.886 versículos. Então, esta semana, que temos duas porções, então nós teremos um total de 244 versículos para estarmos refletindo nesta nossa jornada da semana, né? Nessa nova jornada dos estudos da Torá. Ok? Então, até o meio da semana, nós vamos começar com a nossa Parashá, Matot, que significa tribos, no capítulo 30, verso 2, né? E nessa primeira aliá, nós vamos até o capítulo 31, verso 12, onde temos aí as leis, né, dos votos pessoais, né? Assim que termina a questão das leis dos votos pessoais, nós temos aí a guerra contra Midian, onde o Eterno orienta Moshe a fazer guerra contra Midian, mas não fazer guerra contra Moab, os moabitas, ok? E aí nós vamos ver exatamente as razões dessa questão aí. Dentro da guerra contra Midian, nós temos aí um momento em que, de fato, o famoso profeta Bilã, ele chega ao seu final, ele é morto, né? E nós vamos ver o que a Mishnah traz para nós dentro desse aspecto, né? O que de fato aconteceu com Bilã, ok? A Parashá Matot, que é a nossa primeira parte desta semana, sempre é lida dentro das 3 semanas de luto, né? Que nós estamos aí 17 de Tammuz até Tisha B'Av, 9 de Av. Quando a destruição do templo sagrado ocorreu. Um evento que mergulhou o povo judeu em um exílio físico e espiritual e no qual ainda, né, não se recuperou. Então, o grande exílio, a grande galute do nosso irmão mais velho, o povo judeu, filho primogênito de Deus, ele ainda é uma realidade nos dias atuais, mesmo, né, o Estado de Israel existindo.
A galute ela continua. Por quê? Porque o povo judeu, na sua boa parte, ainda continua entre as nações, né? Com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, então a reunião dos judeus das nações para Israel acontecerá automaticamente, né? É um dos sinais que você poderá observar, né? Realmente é que Mashiach está atuando, né? Então, por isso, realmente, esse sinal é um sinal muito importante para que nós possamos discernir realmente o momento. As escrituras também usam dois termos, né, para se referir às tribos de Israel. Um deles é o Shevatim, as tribos de Israel, e outro é Matot, que é o nome da nossa porção aqui em questão. A diferença entre eles é que Matot são ramos que se separam da árvore e endurecem, formando uma vara ou bastão, né? Então, Matot é exatamente isso. É uma vara que é desligada da árvore e ela automaticamente seca, endurece e ela forma então uma vara ou um bastão. Enquanto que Shevatim, né, que é outra denominação para o povo de Israel, se refere a ramos que ainda permanecem presos ao seu tronco e são, portanto, macios e flexíveis, né? Então, segundo o pensamento racídico aqui, ensina que o ramo, né, no caso específico, Matot, né, e o bastão, né, aludem ao desenvolvimento da alma, conforme ela passa de um ambiente celestial para um ambiente ou um cenário terreno, né? Exatamente a questão do ambiente espiritual para o ambiente físico, o ambiente secular, a vida secular realmente da pessoa. No céu, a alma ela está conscientemente ligada a Deus, realmente como Shevatim, né? Um ramo ligado, preso ao tronco, a sua árvore, a sua raiz, a sua origem, né? E como o ramo que ainda permanece ligado ao seu tronco, né? Mas antes de embarcar em sua missão, a alma imatura, ela nunca enfrentou um obstáculo em seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque na sua origem, a nossa alma na sua origem, né, conectada com a sua fonte essencial, que é Deus, então ela está em plena comunhão com Deus. Ela está conectada com Deus em toda a sua essência. Então, realmente não existe nenhum impedimento no relacionamento da nossa alma com Deus, enquanto ela estava na sua origem, na sua fonte essencial, no jardim das almas, nos céus, ok? Então é isso que fala aqui. Então por isso ela é chamada de alma imatura. Por quê? Porque ela não teve nenhuma experiência ainda, né, de desafios, né? As nossas duas porções desta semana realmente é um desafio no sentido de enfrentarmos os desafios. Enfrentar os desafios, né? Então aquele detalhe, quem quer moleza vai empurrar Maria Mole, né? Empurra a melancia na descida, né? Que não tem problema nenhum. Quem quer moleza, certo? Quem quer sombra e água fresca, como diz o outro aí, né? É só ficar enxugando o gelo que dá tudo certo. Ou vai desentortar banana que você ganha mais do que ficar brincando de monoteísta, entendeu? É essa questão aí. Então, por isso, ela nunca enfrentou um obstáculo em seu relacionamento com Deus, porque estava 100% conectado com a sua fonte essencial. E, consequentemente, também nunca desfrutou do vínculo adicional que um relacionamento ganha quando da separação, ou aliás, da superação dos obstáculos. Então, desta forma, né, as reservas ocultas de poderes que são dados à alma para superar situações de adversidades residem dormente e encobertas, né? Então, por que, para entendermos isto, por que o Eterno, o soberano dos mundos, ele permite que a adversidade venha sobre nós? Por que ele permite que os desafios se apresentem diante de nós?
Por que que Deus realmente permite que a dificuldade em vários níveis realmente nos alcance? Exatamente para que as reservas ocultas de poderes que há em nossa alma possam fluir, possam aparecer. E você pode descobrir poderes que você não imaginava. Então, lembra daquela expressão diante de uma situação adversa que você passou? Acredito que todos nós passamos por algumas experiências nesse sentido, em que depois que passou você disse, eu achava que não conseguiria superar esta situação. É exatamente isso. Deus permite os desafios para que possam se revelar os poderes que há na nossa alma, a nossa alma divina. Então essa conexão que havia antes de nós virmos para este mundo inferior, a nossa alma vir para esse mundo inferior, a sua conexão com Deus era 100% em todos os níveis elevadíssimos. E realmente o Criador, o soberano das nossas almas, ele realmente dotou as nossas almas de poderes. Só que elas estão em nós como reservas ocultas, dormentes e encobertas. E para que elas se revelem, nós precisamos enfrentar os desafios. Então, quando nós temos os nossos desafios pela frente, realmente é para que sejam revelados os poderes encobertos e ocultos da nossa alma divina que está em nós. E aí você pode, de fato, superar estas situações aí, sempre em conexão com Deus, né? Porque uma das advertências que nós não podemos esquecer quanto a esse fator, amados, é que nós nunca podemos atribuir o nosso sucesso no sentido a nós mesmos, fazendo com que o nosso ego fique elevado, inchado. Mas nós precisamos realmente atribuir todo o nosso sucesso às bênçãos divinas, e não ao nosso ego, ao nosso eu. Então isso também é uma outra questão que nós não podemos esquecer. As adversidades vêm, os desafios vêm, enfrentamos os desafios, lutamos, né? Vamos superando aqui, ali e acolá. Mas nós não podemos dar margem para o nosso ego. Nós não podemos inflamar o nosso ego. Nós precisamos agradecer as vitórias que vamos conquistando ao enfrentarmos os nossos desafios, a bênção divina. Porque amanhã teremos outros desafios. E sem a bênção divina, a nossa probabilidade de perdermos é de 100%. Mas enquanto estivermos realmente rendendo a Hashem, a honra devida ao seu nome, que as suas bênçãos é que nos faz fortes para vencermos os desafios, então ele sempre vai permanecer conosco e sempre vai capacitando cada um de nós para podermos enfrentar os desafios e vencermos os desafios. Então, por isso, dentro desse sentido, né, a alma é colocada em seu cenário terreno e em um corpo físico, né, na época do exílio. Tudo isso logo muda. Como o ramo que é separado do seu tronco, a alma perde seu envolvimento emocional fácil com o Criador. Então ela se desconecta do Criador, né? E perde seu envolvimento emocional, encontrando-se em um mundo antagônico à santidade e à verdade. Mas nos foi provido que, com o necessário esforço, o ramo tenro logo endurecerá, tornando-se um bastão firme e rígido, irredutível em sua dedicação a Deus. Aqui nesse aspecto significa que, à medida que nós vamos enfrentando os nossos desafios, nós vamos nos tornando um bastão firme e rígido e irredutível, no sentido de que não vamos nos tornar insensíveis a Deus, muito pelo contrário. Nós vamos nos tornar firmes, irredutíveis, né, rígidos, no sentido de vencermos as adversidades, vencermos as tribulações, vencermos os desafios, sempre com essa determinação.
sempre rendendo a Hashem a honra e a glória devida ao seu nome, as suas bênçãos divinas que nos capacita para enfrentarmos e vencermos os desafios. Então nós nos tornamos rígidos e irredutíveis no sentido de que não vamos voltar atrás, não vamos regredir, vamos continuar em frente na nossa luta e enfrentar a adversidade, custe o que custar. Ok? Então, por isso, a nossa Parashá Matot, que é a primeira parte das nossas duas porções desta semana, nos ensina que Deus nos deu a habilidade de viver de acordo com as leis da Torá sob todas as circunstâncias. E somente uma questão de vontade e determinação por parte de cada judeu, cada não judeu, visto que potencialmente todos nós temos a plena capacidade de viver de acordo com a vontade e os mandamentos de Deus, o Criador e o Mestre de todo o universo, né? Então, o que nós temos aqui? Que realmente somente Deus é que pode nos ensinar a viver de acordo com as leis da Torá, das 7 leis de Noé, né? Para o nosso tempo presente, para que nós possamos realmente seguirmos em frente com determinação. Então, para o povo judeu, nós temos as 613 mitzvot, preceitos, mandamentos. Para os não-judeus, as 7 leis de Noé e as suas ramificações. Então, nós temos aí realmente a habilidade de viver de acordo com as leis da Torá sob todas as circunstâncias. Não existe aquela possibilidade de dizer que eu posso fazer, eu posso viver sem a Torá, sem as 7 leis de Noé e as suas ramificações. Não existe essa possibilidade. Porque se você coloca isso como uma possibilidade, então você está dizendo, eu posso viver sem Deus. E quem pode viver sem Deus? Porque tudo está em Deus. Nada há além dele. Como que alguém pode viver sem Deus? Então, por isso, realmente, todos nós temos a plena capacidade de viver de acordo com a vontade e os mandamentos de Deus, o Criador e o Mestre do universo. Então, por isso, amados, né, se nós permanecermos com a nossa techuvá, nossas preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, a de Sedaká, nós estaremos sempre dentro deste campo. Nunca estaremos desconectados de Deus. Nunca estaremos fora de Hashem. Então, por isso que é importante nós, todo dia, nós estarmos fazendo um dia especial no nosso encontro com Deus, no nosso serviço diário, que foi a mensagem final da nossa Parashá passada sobre Rosh Hashanah, a renovação, entendeu? Né? Para não perdermos a nossa identidade e sempre sermos renovados em Hashem, ok? Então, por isso, né, amados, nós temos aí essa palavra preciosa aí. No capítulo 30, versos 2, né, até o verso 17, nós temos aí sobre as questões que nos fala sobre leis dos votos pessoais, aquilo que direciona a vida de forma pessoal. E aqui nós temos aqui, entre estas questões, uma questão de noivado e casamento, né? Então, os nossos mestres, né, nos comentam sobre essa questão dos votos, né, etc. e tal. Então, Moshe falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, né, tribos que é Matot, dizendo, isto é o que Deus ordenou, com relação ao princípio de que, quando a pessoa faz um voto a Deus ou faz um juramento, a fim de se proibir algo que a Torá permite, ela não pode violar sua palavra e deve agir de acordo com o que ela proferiu, né? Então, o que a Torá diz é o que é para ser feito e não o contrário, né? A pessoa ela vai fazer um voto contrário àquilo que a Torá diz. Isso não é permitido, isso não faz sentido,
né? Então, aquilo que a Torá permite não pode ser violado. Então, deve ser obedecido, cumprido. E não, a Torá diz que é para amar o próximo, então eu vou fazer um voto aqui que eu não vou amar o próximo. Um exemplo, ok? Tá aí, né? Então, um exemplo assim bem contundente para a gente ter uma noção que o que a Torá diz é para ser feito. O que a Torá diz para não fazer é para não fazer, ponto final, acabou. É nesse sentido, né? E principalmente para os Benei Noach, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, o nosso Rav, né? Yaakov Gerenstad, a nossa liderança Benei Noach Brasil, é onde nos dá, para nós não judeus, muitas orientações dentro do campo, né, da Torá com seus mandamentos, dentro das 7 leis de Noach e as suas ramificações, para que nós não estejamos fora deste escopo aqui, ó, né, mas que nós estejamos sempre em harmonia com a Torá, sem sombra de dúvidas, né. Depois aí nós temos dentro desse sentido aí, né, quando uma pessoa... se uma mulher em sua adolescência ainda sob a jurisdição da casa de seu pai, ela faz um voto a Deus ou impõe uma proibição sobre si mesmo, se seu pai escutou sobre seu voto ou sua proibição que ela impôs sobre si mesma e seu pai permanece quieto, então todos os seus votos vigoram e qualquer proibição que ela se impôs vigora. Mas se no dia em que o pai dela escutou o que ela fez, né, como voto, e ele simplesmente não concorda, e ele então diz que é para ela não fazer, então ele, o pai, que é responsável por ela, né, pela filha, então ele proíbe ela de fazer, então ela não pode fazer o voto, e ela está livre do voto, e não tem problema nenhum, nem para ela, nem para o pai dela. Por quê? Porque o filho deve honrar o pai. Né? E se o pai disse para a filha, você não vai cumprir esse voto, você não vai fazer esse voto, né? Então ela está livre do voto e tanto ela como o pai não tem nenhum problema para com Deus dentro desse aspecto aí, ok? Então, uma outra questão que traz aqui os nossos mestres, né? Eles falam, ironicamente, a Torá atribui mais poder de anulação a um homem que está meramente noivo, quando se trata de noivado e casamento, de uma mulher do que a um homem que está totalmente casado. Pois o homem que está noivo com uma mulher, ele pode anular os votos delas feitos antes do noivado, como consta aqui, né, no capítulo 30, versos 7 a 9, né? Se ela está noiva de um homem enquanto seus votos anteriores ainda estão valendo sobre ela, porque seu pai não ouviu sobre seus votos e, portanto, né, eles não foram sancionados ou anulados, ou ela tem uma obrigação verbal pré-existente que ela impôs sobre si e que não é de conhecimento de seu pai. Se o homem com quem ela noivou ouviu sobre isso, mas permaneceu em silêncio no dia em que soube disso, seus votos vigorarão, e sua proibição que ela impôs sobre si vigorará mesmo que seu pai anule. Mas, se o homem com quem ela noivou vetou seu voto no dia em que ele ouviu sobre este, como fez seu pai, ele revoga o voto pendente sobre ela, ou a obrigação verbal que ela proibiu sobre si, juntamente com o seu pai. Então, enquanto o homem plenamente casado somente é capaz de anular os votos feitos na casa, né, de seu marido, como fala o verso 11 aí da mulher casada na casa do seu marido, e não antes disso. A razão para essa peculiaridade é porque um homem anula os votos anteriores de seu noivo, de sua noiva, juntamente com o pai dela, em cuja casa ela fez os votos, né? Ou seja, quando é o noivado, o noivo, ele conversa com o pai. E ao conversar com o pai, ele está pedindo a mão da filha em noivado. Então existe aí, por assim dizer, um voto entre o noivo e o pai da noiva. Mas por alguma questão, o noivo quer anular o voto de noivado, né? Então ele vai anular exatamente com o pai da noiva. Porque a palavra de noivado foi dada junto com o pai da noiva. Então por isso que o comentário fala que é mais fácil
anular o voto de noivado do que do casamento, porque o casamento implica muito mais coisas do que o noivado, porque o casamento em si, ele não se concretizou na sua integridade. Então, aquele que está noivo de uma mulher representa uma pessoa cujo serviço a Deus ainda está incompleto, quer dizer, não configurou, não consumou o casamento, então é um serviço incompleto. E, no entanto, a pessoa que está noiva tem uma vantagem, ela ainda conta com o pai de sua noiva, ou seja, né, ainda o pai é o que está entre os noivos, né, o ponto de apoio, e também com a assistência divina. Entretanto, quando a pessoa atinge a maturidade espiritual, aludida pelo casamento completo, isso pode, ironicamente, dar-lhe um falso senso de independência, fazendo-a esquecer de seu pai. A moral disso tudo é óbvia. Uma pessoa deve sempre atribuir o seu sucesso à bênção divina e não a si mesma. Ou seja, dentro desse sentido aqui, nessa alegoria, né, falando sobre noivado, casamento e serviço divino, né, uma questão de maturidade espiritual, né, então está trazendo para nós que, de forma semelhante, o nosso relacionamento com Deus e a questão dos noivos, né, a princípio como noivos, há um relacionamento ainda não completo, parcial e também imaturo e não maduro, ok? E enquanto que o casamento em si, ele traz maturidade espiritual. Por quê? Porque aí vai se cumprir aquilo que está lá em Bereshit, em Gênesis. O homem deixará a sua casa, a sua parentela, unir-se à sua esposa, e não serão mais dois, serão um só. Então aí entra a maturidade espiritual. Então o casamento, ele sempre tem dentro do monoteísmo com fundamento judaico, ele sempre tem um paralelo exatamente com casamento e serviço divino. E por que isso? Porque nós precisamos encarar o nosso serviço divino com Hashem como um casamento. Fidelidade, pontualidade, sempre estar presente, sempre fazendo as preces diárias, não sendo uma pessoa ausente. O que acontece com um casal, por exemplo, em que o homem ele está sempre ausente da casa? Como que fica esse relacionamento entre marido e esposa? Vai chegar um momento que não tem mais como subsistir um casamento desse. Está findado ao fracasso. É a mesma coisa no relacionamento nosso com Deus. Como que a pessoa, ela fica, durante a semana, que são 7 dias, ela fica 3 dias, 4 dias, sem o seu serviço para com Hashem? Está mais ausente do que presente. Esse relacionamento vai acabar bem? Não. A pessoa vai começar a esfriar a sua fé, vai começar a esfriar o seu amor para com Hashem. E aí a separação vai se concretizar mais cedo do que se pensa. É a mesma coisa no relacionamento de um casal. Se a frieza permanece, a indiferença permanece, né? Cada um cuida da sua vida, é que nem o grande perigo, por exemplo, né, de um casal que trabalha fora de casa, o marido e a esposa. Ele tem um salário e ela tem um salário. Quando chega o dia do pagamento, então o que fala? Ele diz, este é o meu salário. Ela diz, este é o meu salário. São 2 casas dentro de uma. Não dá certo isso. O que é que tem que ser feito? É a somatória. É somar os salários. Não tem esse negócio de dividir. O nosso salário. E não aquela questão em que as pessoas falam, ele fala o meu salário e ela diz o meu salário. O meu salário eu faço o que eu quero. Você paga isso, isso e aquilo e o resto eu faço o que eu quero. Então, são 2 vidas e não uma vida.
não está em harmonia com Bereshit, lá em Gênesis, no princípio. Não serão dois, serão um só. E a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o nosso serviço diário é o nosso relacionamento pessoal com Deus diariamente. Para que nós não percamos realmente esse amor apaixonante pela esposa, pelo marido, por Deus. Para que haja uma contínua harmonia dentro desse aspecto aí. Para conhecimento técnico, por assim dizer, né? Pela lei judaica, uma vez que uma mulher está noiva, ela é considerada uma mulher casada. E se seu marido deseja abandoná-la, ele precisa de um divórcio para dar a ela, porque houve uma promessa de casamento, ok? Entretanto, isso não permite ao casal viver junto como marido e mulher, até o procedimento conhecido como Nisuin, né? Que é o casamento completo, onde tem lá o palio nupcial, a bênção, faz a coisa completa, né? E na época talmúdica, né, havia um intervalo normalmente que era obedecido de um ano, o intervalo de um ano nesse noivado. Antes de um ano o casal os noivos não se casavam, né? Entre esses dois procedimentos. Atualmente, né, os dois procedimentos são realizados consecutivamente sob o palio nupcial, né? Assume-se o noivado, o casamento completo com a bênção, e aí os dois vão viver, sem sombra de dúvidas, uma vida só debaixo do palio residencial, né? A casa, né? Ali onde os dois estarão vivendo como um só, dentro da bênção da Torá e do princípio, né, do monoteísmo com fundamento judaico aí, ok? O capítulo 31, que nós vamos entrar agora, do verso 1 ao verso 12, nós temos aí a guerra contra Midian, né? Então, Deus falou a Moshe dizendo: vingue-se dos midianitas pelos filhos de Israel. Depois disso, você se juntará ao seu povo. Então, a primeira coisa que nós temos aqui no capítulo 31, Deus está dizendo a Moshe, está orientando Moshe, vingue-se dos midianitas. Ou seja, guerreie contra os midianitas. Porque os midianitas, lembra lá de Bilã, né? E nós vamos ver já Bilã aqui, como que ele vai morrer também, ok? Os midianitas, eles não tinham motivo nenhum para odiar o povo de Israel. O ódio dos midianitas era um ódio gratuito, sem motivo, sem fundamento. Odiar apenas por odiar. Tem pessoas que são assim, elas odeiam as pessoas apenas por odiar. Aquela pessoa nunca fez nada de mal para ela, mas ela odeia. Você pode observar uma pessoa que te odeia pelas palavras ríspidas. Ela pode ser até educadinha, mas as suas palavras são contundentes, são palavras astutas, são palavras afiadas como ponta de uma espada. Ela é uma pessoa maliciosa. Ela mostra carinha de santa, mostra uma carinha singela, angelical, né? Fala com muita mansidão e educação, mas as suas palavras são ríspidas. Elas têm ódio injetado nela, porque tem veneno injetado nela. Bilã não trouxe muitas palavras de bênção sobre Israel, o povo judeu? Mas qual era a conotação que ele trazia? Sempre um ódio, sem fundamento. E na saída do cenário, ele deu aquele conselho perverso para Balaque, para usar as suas moças, para atrair os homens judeus, seduzi-los e levá-los realmente à idolatria e à prostituição, adultério, ou seja, as relações sexuais proibitivas. Então as pessoas, elas usam assim, um ódio infundado, usando exatamente, entre aspas, né,
palavras aparentemente de paz, mas na realidade são recheadas de ódio. Assim são os inimigos de Israel. Assim são os inimigos daqueles que procuram andar de forma espiritual. E nós que estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos tomar cuidado com isso daí. Porque tem muita gente desavisada que está vivendo um ódio gratuito. Ah, mas eu não odeio o povo judeu. Mas você tem ódio, raiva do seu irmão monoteísta. Não adianta você dizer que ama o povo judeu se você odeia ou tem raiva do seu irmão Beneinor. Você está no mesmo campo dos midianitas de Bilã. Você é uma farsa, como Bilã era. Bilã era uma farsa. Ele trouxe palavras proféticas divinas, mas ele não era um profeta de Deus. Ele era uma farsa. É onde que nós precisamos tomar cuidado. O ódio infundado leva as pessoas a viverem uma mentira como se fosse verdade. A viver numa escuridão, mas achando que está na luz. A viver em trevas, achando que está adiante, realmente em conexão com a sua fonte essencial. Então é um perigo. Por isso, a Parashá Matot é enfrentar os desafios. E esse desafio chama-se ego, egocentrismo, egolatria. Porque as pessoas que agem assim, normalmente, elas são escravas do seu eu. Porque o seu eu é importante, o resto é resto. Quem concorda com você, tudo bem, mas quem não concorda com você é motivo de você ter raiva, ódio gratuito. Isso daí mostra exatamente que a espiritualidade da pessoa, ela na realidade não existe. Existe uma convicção mental, intelectual, mas não espiritual. E é aí que mora o perigo. Porque uma vez a raiva, o ódio alimentado, os resultados são terríveis na vida da pessoa, da sua família e na sua própria comunidade, seu meio social onde ela vive. E nós não somos chamados para isto, não é verdade? Então, por isso, Deus disse a Moshe para que realmente destruísse o ódio gratuito dos midianitas. Mas ele proibiu para não fazer guerra contra os moabitas, porque Deus realmente sabia que dos moabitas viria Ruth, avó do David Meller, o rei David. E daí vem a descendência exatamente de quem? Do justo Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, amados, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o adversário, ele age de forma astuta. E às vezes as pessoas, no engodo do seu ego, acabam caindo facilmente nas armadilhas, ok? Então, por isso, Deus instruiu Moshe o quê? Juntem homens justos. Não era para qualquer um ir à guerra. É uma guerra santa. Não era para qualquer um, sem o espírito de santidade ou sem realmente estar imbuído de uma santidade divina. Não era uma guerra qualquer. Não era uma guerra secular, de interesses pessoais. Era uma guerra espiritual. Uma guerra que se travava no campo espiritual, que agora ela seria uma realidade no campo material, no campo físico. Então, por isso, realmente, Deus orientou Moshe. E, ao mesmo tempo, Deus disse a Moshe, depois desta guerra, você se juntará ao seu povo. Ou seja, Deus estava dizendo a Moshe, depois dessa guerra, você vai morrer.
E o verso 3... E o verso 3 do capítulo 31 diz claramente: Moshe imediatamente falou ao povo dizendo: dentre vocês juntem homens justos, armados e prontos para lutar contra Midian, para concretizar a vingança de Deus, a guerra de Deus, contra Midian. Vocês enviarão para o exército 1.000 de cada tribo, 1.000 de cada tribo. Isso se aplica a todas as tribos de Israel, inclusive a própria tribo de Levi. Da população de Israel, 1.000 foram entregues de cada tribo, totalizando 12.000 homens armados para o combate. Moshe os enviou, 1.000 de cada tribo, para o exército. Ele os enviou com Pinhas, o filho de Elazar, o sacerdote, para o exército, para os utensílios sagrados e as trombetas de sinalização sobre os seus cuidados. Eles cercaram Midian, como Deus ordenara, Moshe, e eles mataram todos os varões. Eles mataram os reis midianitas, que caíram sobre os corpos de seus próprios povos. Os 5 reis de Midian que foram mortos foram Evi, Requem, Tsur, Hur e Revá. Eles mataram Bilã, o filho de Peor, pela espada. Os filhos de Israel levaram as mulheres midianitas como prisioneiros, juntamente com suas crianças pequenas. Saquearam todos os seus animais, rebanhos, suas possessões, e eles queimaram todas as suas cidades residenciais e palácios, e eles tomaram todos os espólios e despojos, tanto do homem quanto das bestas, mas não guardaram nada para si. Eles trouxeram os cativos, o despojo, o espólio para Moshe, para Elazar, o sacerdote, e para a comunidade inteira de Israel, para o acampamento nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, em Jericó. Ok? Então, o pensamento racídico, vamos por etapas. O pensamento racídico diz: a guerra contra as 7 nações canaanitas alude à batalha de refinar os traços de caráter, claramente indesejáveis da pessoa, que entram em uma das 7 categorias que emanam das 7 faculdades emocionais do animal, da alma animal. Lembra da contagem do Homer? Né? O refinamento pessoal, o refinamento do caráter, certo? Exatamente fazendo um refinamento das 7 emoções. Então, esta guerra aqui contra as 7 nações canaanitas, elas representam exatamente isto, né? A nossa batalha, enfrentar os desafios. A nossa batalha de enfrentar os desafios das nossas 7 emoções, da nossa alma animal, para que seja devidamente, como na contagem do homem, seja devidamente refinado o nosso caráter e as nossas 7 emoções, ok? Consequentemente, essa guerra não é relevante à tribo de Levi ou àqueles que aspiram ao seu nível espiritual. Maimônides escreve que isso pode ser qualquer tipo de pessoa cujo espírito o inspira, e ele resolve em sua mente se manter à parte das buscas mundanas para permanecer diante de Deus e servi-lo como seu ministro, para trabalhar para ele e para conhecer a Deus, como Maimônides Rambam escreveu em Leis dos Anos do Jubileu e do Ano Sabático. Ou seja, a guerra ela é relevante para que nós possamos refinar as nossas 7 emoções da alma animal, para que a nossa alma divina, mais apurada, mais fortalecida, possa realmente ajudar a alma animal a refinar as suas 7 emoções. E aí então a alma animal ela vai somar a alma divina para um serviço a Deus. E é por isso que vem a questão da pessoa resolver, né, não estar conectada plenamente com as questões seculares e mundanas da vida, mas sim buscar no seu dia a dia cada vez mais um refinamento espiritual. Por isso que é importante o nosso serviço diário a Hashem, ok? Por outro lado, a guerra contra Midian
Então nós vimos até aqui sobre a questão da guerra das 7 nações de Canaã, as 7 nações canaanitas. Agora aqui na guerra de Midian, o pensamento racídico traz o ensinamento da seguinte forma. A guerra contra Midian, por outro lado, ela envolve uma luta contra o tipo sutil do mal, que se encontra virtualmente em cada personalidade. Mesmo naquelas pessoas dedicadas integralmente, entre aspas, como ministros de Deus. Assim mesmo, os levitas e aqueles dentre o povo judeu que se devotam a permanecer diante de Deus e servi-lo como seu ministro, devem participar dos esforços de guerra na luta espiritual contra Midian. Por isso, na guerra de Midian, 1000 homens da tribo de Levi também foram convocados para a guerra contra Midian. E vimos anteriormente que a tribo de Levi não era para ir à guerra contra as 7 nações, as nações canaanitas, para a posse da terra prometida. Mas na guerra de Midian, Deus falou para convocar também os 1000 homens da tribo de Levi, justamente para trazer essa questão aqui, que muitas vezes pessoas que se dedicam, entre aspas, à espiritualidade, ela acaba às vezes, algumas, acabam às vezes se fantasiando de santinho. É aquela que tem a aparência de piedade, Aquela famosa pessoa santa do pau oco, entendeu? Que na realidade não é, mas ela tem dentro de si, como os midianitas, tem dentro de si um ódio oculto. Ela não pronuncia o ódio oculto, mas se ela ouvir ou ver alguma coisa de ruim que acontece com uma pessoa X, que não é do agrado dela, ela por dentro se alegra. Ela fica contente porque aquela pessoa se deu mal em alguma coisa. É o santinho enrustido, entendeu? Uma bela casca de santidade, mas sem eficácia. Mas no seu interior tem lá o seu ódio escondido, como os midianitas. Então por isso que a tribo de Levi também foi convocado para a guerra contra Midian, para que não haja o ódio oculto, para que não haja a raiva oculta, mas que venha se despojar realmente dessa raiva e desse ódio oculto. Não adianta nada você dizer que é um monoteísta que teme a Hashem. Mas se você tem essa praguinha dentro de você, você está mais para fantasia de bruxa do que realmente para uma eficácia de aparência de santidade. Então toma cuidado com isso daí. É enfrentar os desafios. E é isso mesmo que está o ensinamento sobre a guerra contra Midian. Então, por isso, devem participar dos esforços na guerra, na luta espiritual contra Midian. Você precisa vencer a raiva, o ódio oculto em você. Por isso que todos são convocados para lutar contra Midian. Qual é o mal sutil que pode acometer até mesmo o mais dedicado dos servos de Deus? O pensamento racídico explica que isto é a falta de união e de amizade entre um ser humano e o seu próximo. Nós temos aquele famoso ditado, onde há um judeu há 2 pensamentos, onde há 2 judeus há 4 pensamentos. Mas isso não os faz inimigos. Esse que é o detalhe. E entre os Benei Noa, entre os monoteístas, muitas vezes porque há uma discórdia de posicionamento, as pessoas fazem guerra. É motivo para ter raiva, bronca. E fica aí usando de palavras ásperas, usando isso e aquilo, para poder atacar as pessoas, o seu semelhante. Ele é mais midianita do que
daqueles componentes do exército de Israel para guerrear contra o ódio oculto, entendeu? Então, por isso, né, o pensamento racídico explica que isso é falta de união e de amizade entre um homem e o seu semelhante, indicando emoções obscuras de dissensão e ódio injustificado. Tudo isso surge de um senso de autoimportância inflado, que faz com que a pessoa seja intolerante com os outros e os veja como seus inimigos. De fato, a guerra contra estes atributos é realmente muito importante. Ou seja, as pessoas que assim agem é porque elas estão com seu ego inflamado. Elas estão usando de uma autoimportância, se colocando acima de tudo e de todos. Como ela é a pessoa mais importante, que ela é que tem razão, o resto não. E não é isto, e não é para isto que nós somos chamados, para sermos mais importantes de qualquer outra pessoa, mas para nós vivermos numa igualdade diante de Deus, um ao outro ajudando, e principalmente nesses dias temíveis que nós estamos enfrentando por aí afora, né? Em que nós estamos vivendo tempos difíceis. Os midianitas, que representam aqueles que têm um ódio gratuito contra o povo judeu e contra todo monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, na hora que o sapatão apertar para o seu lado, você vai correr para quem? Por isso que o nosso povo precisa ser unido. Os Benei Noah, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, precisamos cada vez mais estarmos juntos e unidos. As diferenças de pensamento, ou de ideias, por assim dizer, isso está claro dentro dos próprios sábios. Rashi fala uma coisa, Maimônides fala outra, mas há uma concórdia ali na frente e nunca houve motivo realmente para haver o quê? Inimizade, raiva, bronca e companhia limitada, entendeu? Então, isso é importante, nós estarmos conectados com essa realidade aí. Ok? Nós temos aí, dentro dessa mesma questão, né? Então, os 5 reis de Midian foram mortos e eles mataram Bilã, né? O filho de Beor, pela espada, né? Então, vejam bem, antes de nós trazermos a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, vamos ver aqui o que nos fala, né? O Midrash, o que nos fala sobre exatamente a questão como foi a morte de Bilã. Antes que qualquer soldado judeu pudesse pegar Bilã, né, ele simplesmente ergueu os braços e com seus poderes de Tumá, né, que são seus poderes ocultos, transportou-se pelo ar, alto demais para que uma flecha pudesse atingi-lo. Quando percebeu que os 5 príncipes midianitas também estavam em perigo, rapidamente Bilã ensinou-os a voar de forma mágica, e todos levantaram voo. Pinhas viu como Bilã voava mais e mais alto. Ele gritou para os soldados: algum de vocês pode voar atrás dele e apanhá-lo? Um homem da tribo de Dan, Selaia, elevou-se voando e apanhou Bilã. Tão logo Bilã percebeu que estava sendo perseguido, mudou de direção, acelerou para cima com uma flecha, desaparecendo da vista. Selaia ficou desapontado, pois era incapaz de segui-lo. Agora o próprio Pinhas resolveu então agir. Ele localizou Bilã e seguiu. Pinhas virou seus tzitzit, as suas franjas, na direção de Bilã. E isso fez com que Bilã caísse, perdesse os seus poderes mágicos. A santidade dos tzitzit eram maiores do que os poderes mágicos de Bilã. Então Pinhas prendeu Bilã e levou a Moshe no Beit Din. E ele foi condenado à morte. O corpo de Bilã não foi enterrado. Ele apodreceu
né, na flor da terra, né, na superfície da terra, e ao apodrecer, transformou-se em serpentes venenosas. Deus o puniu mesmo após a morte, por suas más ações. Pinhas também trouxe para baixo os 5 príncipes de Midian, os 5 reis, levantando Otzitzita em sua direção, e eles foram mortos por soldados judeus. E os judeus mataram os homens midianitas e fizeram prisioneiras as mulheres e as crianças. Nem um único judeu pereceu nesta guerra. Era verdadeiramente um milagre, pois o inimigo era mais numeroso, eram 5 reis, 5 exércitos, muito mais preparado e muito mais forte do que o exército judaico. Deus tinha protegido cada soldado judeu, porque cada um deles era um tzadik. Lembra como nós vimos aí no versículo 3? Dentre vocês juntem homens justos para esta peleja, ok? E dessa forma, então, é que traz para nós aí um midrash sobre a questão da morte de Bilã, ok? E para finalizarmos, o nosso Rebbe Menahem Mendel, né? Ele nos fala sobre essa paraxá Matot, né? Que vamos até o meio da semana. E Moshe dirige-se então aos líderes das tribos, né? Matot, para ensinar-lhes as leis dos juramentos e promessas. E logo continua com a narrativa histórica dos acontecimentos ocorridos, né, durante o último ano de travessia do povo judeu pelo deserto, até se preparar para cruzar o rio Jordão e chegar à terra de Israel. E, de forma particular, aqui, nós temos nessa paraxá exatamente, Deus ordena atacar, né, a nação trapaceira de Midian, né, que acabou com toda a sua população adulta, ok? Nessa primeira aliá nossa aqui, nós temos sobre questão de fala sagrada e o ódio infundado que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz. Sobre a fala sagrada, né, se alguém faz uma promessa a Deus, não deve violar a sua palavra. Então, a palavra hebraica para violar no hebraico é yahel. Yahel. E ela provém da mesma palavra profano ou não sagrado, que é hol. Hol. Então, Yahel, né? Hel, a palavra final, né? Yahel, ela tem a conexão com hol, ou seja, violar, profano e não sagrado. O significado mais profundo, então, desse versículo que nós vemos aqui, nessa aliá, não devemos tornar profanas as nossas palavras. Mesmo a nossa conversação comum deve estar imbuída de intenção sagrada e ser consistente com o propósito maior da criação. E o propósito maior da criação é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ou seja, aqui o nosso Rebbe Menahem Mendel está dizendo que mesmo nas suas reuniões, sejam elas suas reuniões religiosas ou não, sejam reuniões de Kabbalat Shabbat, Havdalah, de preces diárias, ou seja apenas uma reunião familiar, reunião de amigos, de irmãos ou companhia limitada, a vossa conversação não pode ter uma conversação profana. Piadinhas, brincadeirinhas maliciosas. Não pode haver, mesmo nas suas festividades, ou festividades bíblicas, ou festividades pessoais, não pode haver realmente conversação sem propósitos sagrados. Portanto, tornar profanas as nossas palavras em qualquer momento é realmente violar a palavra divina. Então, por isso, que a sua fala seja sagrada. Ponto. Sobre o ódio infundado, que nós vimos aí sobre a questão dos midianitas, né? Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala que
execute a vingança de Deus contra Midian, né? Sobre a questão do ódio infundado. Os midianitas não tinham motivo nenhum para atacar os judeus e muito menos para odiar os judeus. Mas eles fizeram isso simplesmente por puro ódio irracional. A raiz do ódio sem sentido é o próprio ego da pessoa. Você pode ser uma ótima pessoa. Você ajuda muita gente. Mas se você tem um ódio oculto, não está servindo para nada isso. Para quem está recebendo os seus benefícios, muito bom. Mas você só está perdendo. Você só está perdendo. Em vez de você estar realmente ganhando, você está perdendo. Porque você tem um ódio oculto. Você tem raiva oculta. E isso é perigoso. Porque te leva para baixo, não para cima. Te tira da presença divina e não te leva mais à presença divina. É o ódio infundado. E isso está conectado com o ego da pessoa. O meu eu. A preocupação, eu. Nossa, aquela pessoa falou tal coisa. Eu me senti tão ofendida. Onde já se viu? Eu tenho conhecimento disso, daquilo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E uma pessoa veio realmente falar algo contrário ao que eu disse. Onde já se viu isso? A autoestima, a autoinflamação do ego. O meu eu. Eu me senti ofendido. Então a pessoa cria em si uma raiva e um ódio infundado. E aí vai para o buraco. A pessoa egocêntrica sente-se sempre ameaçada pelas demais pessoas, porque só o fato de outras pessoas existirem já é uma ameaça ao seu ego inflado, aos seus sentimentos de autoimportância. Portanto, mesmo que não busque prejudicar os demais de maneira ativa, experimentará um certo prazer secreto ao vê-los sofrer, ou ao menos o seu sofrimento não a comove em absoluto. Ela quer mais que aquela pessoa se dê mal. Ela não fala nada para ninguém, ela fica quietinha, ela fica no dela, mas lá por dentro ela está vibrando, ela está feliz porque pessoa X se lascou, entendeu? Não deu certo alguma coisa, etc e tal. Então esse é o tipo de pessoa perigosa. Não é perigosa para os outros, é perigosa para ela mesma, porque ela está se autodestruindo. Continuando. E mais, ela estará cega às qualidades positivas dos outros. Ela nunca vê nada positivo na vida dos outros. Ela só vê nela. Nos outros ela não vê, não. Como não é sincera na sua relação com Deus e com o mundo, ela não pode crer que os demais o sejam. Então, na realidade, ela aparenta que realmente tem uma boa relação com Deus, mas na realidade não tem. Uma pessoa que cultiva dentro de si raiva e ódio, ela não tem um bom relacionamento com Deus. Na realidade, é uma pessoa falsa. Ela está se destruindo. Simplesmente isso, né? E ao mesmo tempo ela não acredita que outras pessoas, né, têm um bom relacionamento com Deus, porque ela não tem um bom relacionamento com Deus. Por outro lado, uma pessoa não egocêntrica, ela é mais altruísta, ou seja, ela procura de fato, né, não só em atos e palavras, mas também em sentimentos e pensamentos, sempre aquilo que é bom para o próximo. Ela põe o foco exclusivamente nas qualidades positivas das pessoas. Sentirá a genuína preocupação pelo sofrimento do seu semelhante, já que o julgará de forma favorável. Ela não vai falar coisas negativas do seu próximo, ela vai falar coisas favoráveis e não encontrará justificativas para a sua dor. Por quê? Porque ela vai sofrer por causa daquela pessoa. Deste modo, em vez de ver as diferenças de opinião como uma afronta à sua individualidade, o indivíduo altruísta as considerará como oportunidade para alcançar perspectivas mais acertadas
a respeito da verdade. Ela vai pesquisar, ela vai procurar conhecimento, né? E na hora de conversar, ela vai conversar de forma amigável, não de forma ríspida, agressiva, né? Porque ainda está com o seu ego inflado, né? Então é um problema. Ela consegue expor suas deficiências aos demais e buscar seu conselho, o que lhe permitirá resolver os seus problemas e progredir no seu processo de autorrefinamento espiritual. Ou seja, quem de fato quer um autorrefinamento espiritual vai seguir o padrão da Torá. Quem não quer um autorrefinamento espiritual vai seguir o seu padrão pessoal, egoísta, com o ego inflado, e vai levando sempre para baixo e nunca para cima. Então, por isso, enfrentar os desafios é fazer com que nós venhamos enfrentar o maior dos desafios, o nosso eu, o nosso ego. Que Mashiach venha, se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. E por causa disto, que venhamos realmente fazer um autorrefinamento diário da nossa personalidade, das nossas emoções, para que possamos estar transformando este mundo na moradia de Deus. Mashiach, já, a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Conto com as vossas preces para o nosso plantão desta noite. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Até amanhã.